A Guerra de Troia é um dos mitos mais fascinantes da humanidade, mas será que ela realmente aconteceu? Por que deuses interferiam em batalhas? Como essa história chegou até nós se, na época, nem mesmo a escrita existia? Essas são perguntas que desafiam historiadores há séculos. E a resposta pode surpreender você. Imagine um conflito épico entre gregos e troianos, no final da Idade do Bronze, em uma região que hoje faz parte da Turquia. Essa narrativa, imortalizada por Homero em Ilíada e em Odisseia, moldou nossa visão da Grécia Antiga e influencia a cultura ocidental até hoje. Mas aqui está o dilema: será que tudo não passa de uma lenda brilhantemente contada? Ou houve, de fato, uma guerra que sacudiu o Mediterrâneo há mais de 3.000 anos? Homero não era apenas um poeta, era o guardião de uma tradição oral que remontava a séculos. Antes dele, os gregos já transmitiam suas histórias através de cantores ambulantes, os aedos, que memorizavam milhares de versos. Sim, você leu certo, milhares. Enquanto hoje mal conseguimos lembrar o nome do autor de um livro que acabamos de ler, aqueles artistas recitavam epopeias inteiras de memória. E Homero, genial, transformou essa tradição em algo eterno. Mas como? A Grécia do século VIII a.C., época em que Homero provavelmente viveu, estava renascendo. Após o colapso da civilização micênica, que dominou o Egeu com seus palácios e redes comerciais, os gregos mergulharam em um período de esquecimento. Só séculos depois, com a adoção do alfabeto fenício, a escrita voltou a florescer. E foi nesse contexto que Homero surgiu, unindo o passado oral a uma nova era de registros. Sua obra não é um simples relato, é uma construção cuidadosa, com estrutura impecável e personagens tão vivos que parecem saltar das páginas. A Ilíada não é sobre Troia, é sobre a fúria de Aquiles, um herói cuja raiva define o destino de nações. Já a Odisseia nos leva em uma jornada de volta para casa, cheia de monstros, deuses e lições sobre a condição humana. Homero não apenas registrou mitos, ele os transformou em pilares da identidade grega. E a Guerra de Troia? Segundo a tradição, tudo começou com um rapto ou um sequestro, dependendo do ponto de vista. Helena, a mulher mais bela do mundo, foi levada de Esparta por Paris, príncipe troiano, após um julgamento divino que parece saída de uma novela. Os gregos, liderados por Agamenon, não pensaram duas vezes, 1.000 navios partiram para Troia. 10 anos de cerco, traições, batalhas e o famoso cavalo de madeira. Mas será que isso tudo aconteceu? Arqueólogos encontraram vestígios de uma cidade em Izalik, na Turquia, com sinais de destruição por volta de 1200 a.C., justamente a época em que Troia teria caído. Coincidência? Talvez. O que sabemos é que Homero misturou história e mito de forma tão habilidosa que separá-los hoje é quase impossível. Sua obra não é um documento histórico, mas uma janela para a alma da Grécia Antiga, suas crenças, seus medos e sua sede por glória. O mais incrível: esses poemas, criados para serem recitados ao som da lira, tornaram-se a base da literatura ocidental. De Virgílio a Joyce, de Dante a Hollywood, a sombra de Homero é longa. Troia pode ter sido real ou não, mas seu legado é inegável. Afinal, o que importa não é apenas o que aconteceu, mas como essa história nos faz sentir e pensar até hoje. E se você, como eu, já se pegou questionando a realidade, a liberdade ou o próprio sentido das coisas, saiba que há um lugar onde essas dúvidas são bem-vindas. Imagine um curso que não promete fórmulas mágicas de sucesso, mas sim uma imersão profunda em filosofia, com especialistas que desmontam conceitos complexos como se fossem quebra-cabeças. É isso que o projeto oferece e em março começa um curso que pode mudar sua forma de ver o mundo, Introdução à Prática do Filosofar. Liderado pela filósofa Diana Gosparter, o curso explora desde a natureza da realidade até os limites do livre-arbítrio. Todas as aulas ficam disponíveis, há um grupo no Telegram para debates e ainda é possível parcelar ou presentear alguém. Se você quer mais do que respostas prontas, se busca questionar e ser questionado, essa é a oportunidade. Porque, no fim das contas, assim como Homero nos ensinou, as melhores histórias e as melhores perguntas são aquelas que nos transformam. Mais do que um conflito por amor ou vingança, a Guerra de Troia foi o espelho de uma era em que o destino das civilizações pendia por um fio. Não se tratava apenas de resgatar Helena, embora sua beleza, como um farol de obsessão, tenha servido de isca para acender a fogueira.
Era, na verdade, o choque inevitável entre dois mundos: de um lado, os reinos micênicos, ávidos por expandir seu domínio sobre as rotas comerciais do Egeu, e de outro, Troia, a fortaleza inquebrantável que controlava o Estreito dos Dardanelos, chave para o comércio entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Cada lança erguida, cada navio lançado ao mar carregava consigo não só a fúria de Menelau, mas o peso de alianças políticas, a sede por recursos e o medo de uma época em que o bronze ainda forjava impérios. Para os gregos, Troia não era apenas uma cidade, era um símbolo. Sua queda representaria a vitória da polis sobre a barbárie, da ordem sobre o caos, da civilização helênica sobre os estrangeiros em que ousavam desafiar seu poder. Homero, ao tecer sua narrativa, não descreve apenas uma batalha, ele pinta o retrato de uma sociedade em transformação, onde heróis como Aquiles e Odisseu encarnam virtudes e fraquezas que definiram o ethos grego por séculos. A guerra era, ao mesmo tempo, uma cruzada moral e um cálculo estratégico. Os poetas a glorificaram, os historiadores, como Tucídides, viriam a vê-la como prelúdio dos conflitos que moldariam a Grécia clássica. E no centro desse turbilhão, Helena, nem tão inocente, nem tão culpada quanto a pintaram. Seu rapto, ou sua fuga, foi o estupim, mas a pólvora já estava seca há décadas. Os micênicos precisavam de um casus belli para unificar suas cidades-estado fragmentadas, os troianos, de uma demonstração de força para afastar a sombra da submissão. Quando Agamenon convocou os príncipes da Grécia sob o juramento de Tíndaro, não estava apenas cumprindo uma promessa a Menelau, estava forjando a primeira coalizão pan-helênica da história, um ensaio grosseiro do que viria a ser a Liga de Delos. Troia, por sua vez, não era uma vítima passiva. Aliados como os Dardânios e os Lícios lutavam não só pela cidade de Príamo, mas pela própria sobrevivência em um tabuleiro geopolítico onde perder significava ser apagado dos anais do tempo. O cerco de 10 anos, ou 10 meses, como sugerem alguns arqueólogos, não foi apenas uma prova de resistência, mas um laboratório de táticas que revolucionariam a guerra. O cavalo de Troia, mais do que um ardil genial, foi a primeira grande operação de inteligência registrada, uma lição de que, às vezes, a vitória não pertence ao mais forte, mas ao mais astuto. E quando as chamas consumiram a cidade, não foram só paredes que ruíram. Com Troia, desabou um sistema, o mundo micênico entraria em colapso poucas décadas depois, mergulhando o Egeu em séculos de obscuridade. Os sobreviventes, como Enéas, carregariam nas costas o fardo de fundar novas nações, Roma, entre elas, enquanto os gregos, vitoriosos mas exaustos, começariam a questionar o custo de sua própria ambição. Hoje, quando olhamos para as ruínas de Isálico ou folheamos a Ilíada, não vemos apenas pedras ou versos. Vemos o nascimento de uma identidade. Troia foi o espelho onde os gregos se reconheceram como um povo unido não pela língua ou pelos deuses, mas pela memória compartilhada de uma guerra que, no fundo, nunca foi só deles. Foi o momento em que o mito se encontrou com a história, e ambos se confundiram para sempre. Porque, no final das contas, a verdadeira Helena que os gregos buscaram não era uma mulher, mas uma ideia, a de que algumas batalhas valem ser travadas, mesmo que seu preço seja a própria alma. Mas para entender o peso desse conflito, é preciso mergulhar além dos mitos e enxergar o choque de mundos que Troia representou. Para os micênicos, cuja hegemonia se erguia sobre a força militar e o domínio das rotas comerciais, a guerra não foi um capricho de deuses ou um rapto romântico, foi um cálculo estratégico. Troia, encravada na encruzilhada dos caminhos que ligavam o Egeu ao Oriente, era a chave que abria as portas do poder. Controlá-la significava dominar o fluxo do estanho e do cobre, metais sem os quais a idade do bronze perderia seu brilho, significava ditar os termos do comércio que alimentava impérios. Para os troianos, por outro lado, a batalha não era por expansão, mas por sobrevivência. Sua cidade não era apenas um entreposto, era um farol de cultura, um elo entre o mundo hitita e o mar Egeu, um bastião de autonomia em uma era onde a instabilidade ameaçava engolir reinos inteiros. Cada pedra de suas muralhas, cada navio que atracava em seu porto, era um ato de resistência contra o colapso que se anunciava. Por trás das razões econômicas e geopolíticas, a guerra era também um palco onde se encenava o destino individual. Para a nobreza grega, lutar em Troia não era um dever, era uma oportunidade de inscrever seu nome na eternidade. Em uma sociedade onde o valor de um homem media-se por suas proezas, cada lança arremessada, cada escudo ergido contra o inimigo era um verso a mais no poema épico de sua vida. Os heróis não nasciam apenas nas batalhas, nasciam nas histórias que delas se contavam. E Troia, com seu cerco interminável, era a tela perfeita para pintar a glória.
Até mesmo o guerreiro mais humilde podia sonhar com saquear um palácio, ganhar terras ou ascender na hierarquia social, porque, em tempos de guerra, a sorte favorece os audazes. Mas havia algo mais profundo em jogo: a fé. Os deuses não eram meros espectadores, eram juízes e patronos. Cada sacrifício, cada presságio lido nas entranhas de um animal ou no voo dos pássaros, era um diálogo com o divino. A vitória não dependia apenas da força dos braços, mas da vontade de Zeus, da astúcia de Atena, da fúria de Ares. Para muitos, Troia foi mais do que uma campanha militar, foi um teste de lealdade aos deuses, uma prova de que o sangue derramado tinha propósito além da terra e do ouro. E assim, enquanto as muralhas de Troia resistiam, o mundo ao redor tremia. A guerra não era um evento isolado, era o sintoma de uma era em crise. Os palácios micênicos, outrora símbolos de um poder incontestável, começavam a rachar pelas bases. As estruturas que sustentavam a civilização egeia, o comércio, a diplomacia, a própria ideia de realeza, estavam se desintegrando. Troia, com seu cerco de uma década, foi o espelho que refletiu esse crepúsculo. Quando suas torres finalmente caíram, não foi apenas uma cidade que arruinou, foi um sistema, uma maneira de ver o mundo. O que se seguiu não foi apenas a vitória dos gregos, mas o início dos séculos obscuros, um tempo em que a memória se apagou e os heróis viraram sombras. Mas antes que a noite caísse de vez, houve um último clarão de grandeza, e ele teve nome, rosto e uma ira que abalaria até os deuses. À frente da coalizão grega, uma força tão vasta que Homero compararia a folhas e flores da primavera, estava Agamenon, o rei de Micenas, cujo cetro pesava mais do que coroas. Sob sua bandeira, reuniram-se os exércitos de Beócia, Fócida, Eubeia, Atenas, Argos, Corinto, Arcádia, Esparta, cada cidade enviando seus melhores homens, cada homem carregando consigo o orgulho de sua terra. Mas entre milhares, alguns brilhavam com luz própria. Eram os heróis, aqueles cuja linhagem tocava o Olimpo. Filhos de deuses imortais, eles caminhavam entre os homens como um lembrete de que o divino não estava tão distante assim. Aíles, o pé rápido, cujo destino era tão pesado quanto sua lança, o Odisseu, o astuto, cuja mente era uma armadilha para os tolos, Ájax, o colosso, cujo escudo era uma muralha andante, e o Diomedes, cuja fúria em batalha fazia tremer até os imortais. E entre os troianos, Héctor, o defensor incansável, cujo nome ecoava como um juramento nas ruas de Ilion, e Enéas, o predestinado, cujo futuro se estendia além das chamas da cidade, e Paris, o príncipe amaldiçoado, cuja beleza era tão perigosa quanto sua espada. Os deuses, é claro, não ficaram indiferentes. Eles escolheram seus favoritos, como jogadores em um tabuleiro cósmico. Atena tecia estratégias para os gregos, enquanto Apolo protegia os muros de Troia com sua luz ofuscante. Hera, em sua vingança contra Paris, soprava ventos de discórdia no acampamento troiano, e Afrodite, leal ao amante, salvava-o da morte com um toque de névoa divina. Até mesmo Hefesto, o deus coxo, desceu à terra para forjar armas que decidiram batalhas. Era uma guerra onde o sobrenatural e o humano se entrelaçavam a cada golpe de espada, a cada flecha disparada. E as muralhas de Troia, dizia-se, tinham sido erguidas pelas mãos de Poseidon e Apolo, condenados por Zeus a servir ao rei Laomedonte como punição por um crime antigo. Se as pedras da cidade guardavam a memória dos deuses, não era de estranhar que sua queda fosse tão épica quanto seu nascimento. Por anos, a planície diante de Troia foi palco de um balé macabro, carruagens cortando a poeira, falanges se chocando como ondas contra rochas, heróis caídos sob o peso de sua própria fama. Mas as batalhas mais memoráveis não foram travadas por exércitos, e sim por homens, ou quase deuses, cujos duelos ecoavam como presságios. Quando Menelau e Paris se enfrentaram, não era apenas um marido traído buscando vingança, era a honra de toda a Grécia contra a arrogância de um príncipe que ousara desafiar os céus. A lança de Menelau perfurou o escudo de Paris, rasgou suas couraças, e por um instante, o destino de Troia pareceu selado. Mas os deuses intervêm quando bem entendem. Afrodite, com um suspiro, quebrou a correia do elmo que estrangulava Paris e o envolveu em uma névoa dourada, arrancando-o do campo como um brinquedo quebrado. A guerra continuaria. E então veio o duelo que parou até os ventos, Héctor e Ájax, dois titãs cujo ódio era tão grande quanto o respeito mútuo. Lanças se quebraram contra escudos, pedras foram arremessadas como troféus de uma força sobre-humana, até que, exaustos, os dois guerreiros se separaram não por derrota, mas por um código de honra que nem mesmo a guerra podia apagar.
trocaram presentes, um cinturão púrpura por uma espada de cabo prateado e se despediram como irmãos de armas, sabendo que o próximo encontro seria o último. Porque em Troia, a nobreza não morria em silêncio, morria em versos. Mas enquanto heróis se digladiavam, um só homem poderia decidir o destino de todos. Aíles, o invencível, o filho de Tétis, cuja ira era uma tempestade que nem os deuses ousavam desafiar. E no entanto, ele estava ausente. Não por covardia, mas por orgulho ferido. Agamenon, em sua ganância, roubara-lhe Briseida, a mulher que era seu prêmio de guerra, e Aíles, cuja honra valia mais que 1000 navios, recuara para sua tenda, jurando não mais lutar. Os gregos, então, descobriram o preço da arrogância. Sem seu maior guerreiro, as linhas troianas avançavam, os navios ardiam, e a derrota, pela primeira vez, parecia possível. Até que a tragédia bateu à porta de Aíles não como um inimigo, mas como um amigo. Patroclo, seu companheiro de infância, seu outro eu, vestiu suas armas e liderou os mirmidões ao combate, esperando que seu disfarce bastasse para deter os troianos. Mas Héctor, cego pela fúria da batalha, não viu o engano, e quando sua lança perfurou a armadura de Aíles, que não era de Aíles, o grito que ecoou pela planície não foi de vitória, mas de luto. Porque matando Patroclo, Héctor não havia derrotado um homem, havia despertado algo muito pior, a vingança de um semideus. Aíles, ao ver as chamas devorando um dos navios gregos, cedeu com relutância ao pedido de Patroclo. Mas não sem antes adverti-lo, com a voz rouca de quem já pressentia o desastre: avança apenas até onde for necessário para afastar os troianos do acampamento. Não ouses perseguir Héctor até os muros de Troia. O jovem herói, porém, embriagado pelo primeiro gosto da vitória, esqueceu-se das palavras do amigo. À frente dos mirmidões, repeliu os troianos com uma fúria que parecia divina, até que sua lança atravessou o peito de Sarpedão, o grande herói troiano, filho de Zeus. Foi nesse momento, quando o sangue do semideus manchou a terra de Ílion, que o destino de Patroclo selou-se. O deus Apolo, sempre atento aos desígnios dos mortais, desceu do Olimpo como uma sombra vingativa. Com um gesto, arrancou o elmo de Patroclo, quebrou sua lança como um ramo seco e fez seu escudo despencar aos pés. Desarmado, exposto, o herói tornou-se presa fácil para a lança de Héctor, que, sem piedade, cravou-lhe o ferro no ventre. E quando o corpo de Patroclo desabou na poeira, não foi apenas um guerreiro que caiu, foi o último fio de humanidade que ainda restava em Aíles. A notícia chegou ao herói como um golpe de trovão. O luto transformou-se em fúria, e a fúria, em um juramento sangrento: Troia pagaria. Cada troiano, cada pedra daqueles muros amaldiçoados, sentiria o peso de sua vingança. Mas antes, era preciso um símbolo, uma armadura digna do massacre que se avizinhava. Sua mãe, a Nereida Tétis, ascendeu às alturas para suplicar a Hefesto, o deus coxo, que forjasse não apenas armas, mas uma obra-prima capaz de aterrorizar até os imortais. E assim nasceu o escudo de Aíles, um disco de bronze, ouro e prata onde o próprio cosmos foi gravado, cidades em guerra, campos férteis, danças de jovens, o mar revolto e as constelações girando em eterna vigília. Sobre sua cabeça, um elmo com crista dourada, reluzindo como o sol sobre as ondas. Quando Aíles emergiu de sua tenda, blindado pela dor e pela arte divina, até os gregos recuaram. Não era mais um homem que marchava para a batalha, era a própria morte, vestida com a beleza dos deuses. Os troianos, ao vê-lo, entenderam tarde demais o erro de Héctor. Correram como ratos para trás dos muros, mas Aíles não conhecia clemência. Perseguiu-os como um furacão, ceifando vidas até que apenas um homem permaneceu de pé diante das portas de Troia, Héctor, o matador de Patroclo, agora tremendo não de coragem, mas de terror puro. 3 vezes correram em volta das muralhas, predador e presa, até que a lança de Aíles encontrou a garganta do príncipe troiano. E então, em um ato que ecoaria como blasfêmia pelos séculos, o herói grego amarrou o cadáver de Héctor aos seus carros e arrastou-o pela poeira, sob os olhos horrorizados de Príamo e das mulheres de Troia que uivavam dos parapetos. Mas nem mesmo a vingança sacia a dor. Aíles organizou jogos fúnebres em honra de Patroclo, corridas, lutas, o sangue derramado em competição como oferta aos mortos. Enquanto isso, nas sombras do palácio troiano, um velho rei quebrou-se em lágrimas. Príamo, o senhor de Troia, arrastou-se até o acampamento grego, não como monarca, mas como um pai suplicante. Joelhos no chão, beijou as mãos que haviam matado seu filho e implorou: devolva-me Héctor. Permita que eu o enterre como convém a um príncipe.
Aílis, pela primeira vez desde a morte de Patroclo, viu não um inimigo, mas um homem destruído pelo mesmo luto que o consumia. E assim, contra todas as leis da guerra, devolveu o corpo. A Ilíada termina aqui, mas a tragédia apenas começava. Aílis ainda teria que enfrentar Memnon, o rei etíope, e Pentesileia, a rainha das Amazonas, guerreira tão bela que, dizem, o herói amou-a no instante em que sua lança lhe roubou a vida. Até que, finalmente, uma flecha guiada por Apolo, lançada pela mão covarde de Paris, encontrou seu calcanhar, o único ponto onde a imortalidade de Aílis falhava. O grande herói caiu, e com ele, o último obstáculo entre os gregos e a queda de Troia. Mas a cidade não tombaria por força bruta. Seria a astúcia, não a espada, que a destruiria. Odisseu, o rei de Ítaca, arquitetou um plano tão audacioso quanto sacrílego, um cavalo de madeira, oferecido como presente aos troianos, enquanto os gregos fingiam recuar. Dentro de suas entranhas, esconderam-se os melhores guerreiros. Sino, o espião deixado para trás, teceu uma mentira tão convincente que até os deuses devem ter sorrido, os gregos desistiram. Este cavalo é uma oferta a Deus Atena, para que nos proteja no retorno. Se o destruírem, atrairão sua ira. Os troianos, cegos pela ganância e pelo alívio, arrastaram a armadilha para dentro dos muros. À noite, enquanto Troia dormia embriagada pela vitória, as portas do cavalo se abriram. Os guerreiros gregos saíram como demônios, e o massacre começou. As chamas devoraram palácios, o sangue escorreu pelos degraus dos templos, e os gritos das mulheres troianas misturaram-se ao troar das espadas. Príamo foi morto aos pés do altar de Zeus, Laxianax, o pequeno herdeiro de Héctor, foi arremessado das muralhas. Só Enéas, protegido pelos deuses, escaparia para fundar um novo império nas costas da Itália. E o cavalo? Alguns dizem que nunca existiu, que foi um terremoto, enviado por Poseidon, o deus dos mares e dos abalos, que rachou os muros de Troia. Outros juram que era uma máquina de guerra, uma torre de assalto disfarçada com madeira esculpida em forma de corcel. Ou talvez, como em tantas outras lendas, a verdade seja um tecido de mentiras e verdades, um estratagema tão antigo quanto a guerra mesma, repetido em 1000 culturas, desde os egípcios até os persas. Mas uma coisa é certa, a vitória dos gregos teve um preço. Os deuses, ofendidos pelo sacrilégio, o estupro de Cassandra nos templos, o roubo do paládio, a profanação dos altares, desataram sua fúria. Tempestades afundaram navios, os sobreviventes vagaram anos por mares traidores, e aqueles que retornaram, como Agamenon, encontraram não glória, mas traição e morte. E assim, quando alguns hoje dizem que Troia é apenas um mito, um conto adornado com deuses e heróis impossíveis, pergunto, que outra força, se não a divina, poderia explicar tamanha loucura? Os deuses de Homero não são meras alegorias. São o eco de cultos reais, de templos erguidos em Anatólia séculos antes de Agamenon nascer. Apolo, o deus troiano, não era grego, era um estranho, um invasor no panteão olímpico, assim como os aqueus foram invasores nas praias de Troia. Quando Homero faz intervir na batalha, não está inventando magia, está registrando a fé de um povo que via os deuses nas tempestades, nas pragas, no brilho de uma lança que, inexplicavelmente, sempre errava o alvo. A guerra não foi travada apenas por homens. Foi uma colisão de mundos entre os que adoravam Apolo nas colinas da Ásia e os que suplicavam a Atena nas cidades de pedra da Grécia. E quando os muros caíram, não foi só Troia que arruinou, foi um modo de vida, uma era onde os deuses ainda caminhavam entre os mortais. Talvez por isso a história nos persiga. Porque, no fundo, todos nós somos troianos ou gregos, condenados a repetir, em menor escala, a mesma ganância, a mesma cegueira, a mesma queda. Não foram apenas os caminhos marítimos do bronze que teceram essa rede de significados, foram as próprias correntes do Mediterrâneo que carregaram consigo não só mercadorias, mas deuses, rituais e os germes de impérios. As escavações não mentem. Em cada altar desenterrado em Troia, em cada tablete tita decifrado, ecoa a mesma verdade incômoda. Os deuses de Homero não nasceram do nada. Eles emergiram de um caldeirão onde fervilhavam as crenças anatólias, os cultos minoicos e a ambição micênica, uma fusão tão explosiva quanto o bronze que forjava as espadas da época. Atena não era apenas a padroeira de Atenas, ela era o símbolo vivo de uma cidade que se queria eterna. Poseidon não reinava só sobre as ondas, seu cetro tremia nas mãos das talassocracias que dominavam o Egeu.
Quando Homero faz os olimpianos descerem ao campo de batalha, não está inventando divindades, está expondo o esqueleto político de uma era. Cada raio de Zeus era um lembrete de que o poder dos reis hititas se estendia até os portões de Troia. Cada intervenção de Afrodite, uma alusão aos casamentos dinásticos que selavam alianças entre povos. Os deuses não eram decorativos, e eram a linguagem cifrada de um mundo onde religião e poder se confundiam. E as provas estão lá, enterradas sob camadas de pó. Em Atusa, os arquivos hititas mencionam Vilusa, um nome que os estudiosos não hesitam em associar a Ilion, a Troia homérica. Nos mesmos tablets, o deus da tempestade Texub troveja com uma fúria que lembra demais os Zeus de Homero. Coincidência? Não quando os arqueólogos desenterram em Troia altares dedicados a divindades que controlavam os ventos e as colheitas, iguais às que os gregos mais tarde chamariam de olimpianas. A verdade é que o panteão grego não foi uma invenção isolada, foi um remix genial de cultos que circularam pelo Mediterrâneo Oriental, adaptados, reinterpretados, até se tornarem irreconhecíveis, mas nunca completamente originais. Os heróis, então, são o próximo elo dessa cadeia. Aquiles, Héctor, Agamenon, será que foram sempre lendas? Os túmulos de Micenas respondem com seu ouro e suas máscaras funerárias. Aqueles não eram reis comuns. Eram homens que, em vida, já se vestiam com a aura do divino, cujos feitos eram amplificados a cada vez que um aedos cantava ao som da lira. A tradição oral não mentia, ela criava. Transformava um comandante astuto em Odisseu, o engenhoso, um guerreiro impetuoso em Aquiles, o quase invencível. E quando Homero os coloca frente a frente com os deuses, não está exagerando, está revelando como aqueles homens eram vistos, não como meros mortais, mas como peças de um jogo cósmico, onde o destino se escrevia com sangue e intervenções divinas. Mas aqui está o detalhe mais cruel: a Ilíada não é um relato completo. É um flash no escuro, um único dia de uma guerra que já durava 9 anos. Homero não precisa explicar por que os gregos estão em Troia, sua audiência já sabia. Não precisa detalhar o rapto de Helena, o mito era tão antigo quanto as pedras de Micenas. Quando Calças profetiza que a vitória virá no 10º ano, não está fazendo uma previsão, está evocando uma tradição que todos conheciam. A genialidade do poeta está justamente aí, ele não conta tudo, porque não precisa. Seu público respira essas histórias desde criança. E é nesse vazio proposital que moram as verdades mais perturbadoras. Paris não escolheu Afrodite por acaso, sua escolha era o eco de um passado onde as deusas do amor ditavam o destino de reinos. A guerra não começou com um rapto, começou séculos antes, quando as rotas comerciais se tornaram rotas de conquista, quando os deuses deixaram de ser locais para se tornarem imperiais. Homero não inventou nada, ele organizou o caos de memórias, mitos e ambições que sua civilização carregava. E ao fazê-lo, criou algo maior que uma epopeia, um espelho. Porque, no fundo, a Troia de Homero é a nossa Troia. Uma cidade que cai não por espadas, mas por escolhas. Uma guerra que não termina quando os muros desabam, mas quando percebemos que os deuses, ou o destino, ou a história, sempre estiveram do outro lado. E a pergunta que fica é: quantas vezes ainda repetiremos o mesmo enredo, trocando apenas os nomes dos heróis? Cada detalhe desse mosaico épico não é mero acaso, é um eco calculado, uma teia de referências que entrelaça eventos, personagens e simbolismos em uma narrativa que transcende o tempo. E aqui reside sua genialidade psicológica. Tome, por exemplo, a escolha de Paris, não um capricho juvenil, mas um destino orquestrado. Ao eleger Afrodite e raptar Helena, ele não age por livre-arbítrio, mas como peça de um tabuleiro divino. A mitologia, astuta, atribui-lhe uma aura de desejo irresistível, um dom da deusa que absolve suas ações antes mesmo que sejam cometidas. É a arte suprema da desresponsabilização. Se os deuses intervêm, como culpar os mortais? Como questionar uma guerra quando ela é apresentada não como falha humana, mas como desígnio celestial? Essa estratégia narrativa revela algo profundo sobre a natureza dos mitos. Eles não nascem para registrar fatos, mas para domesticar o caos. A Ilíada não é um documento histórico, é um fragmento luminoso de uma tradição oral muito mais vasta, um vislumbre de histórias que os gregos antigos já conheciam, mas que nunca foram plenamente registradas. O que nos resta são cepas de episódios, alusões casuais, sombras de um passado que ressoa, mas não se deixa aprisionar. E no entanto, mesmo incompleta, essa tradição nos permite reconstruir os contornos da Guerra de Troia com uma precisão surpreendente.
Os indícios estão lá, espalhados como pistas em um enigma milenar. Segundo as fontes, a Ilíada, a Odisseia e os poemas do ciclo épico, compostos um século depois de Homero, tudo começa com Príamo, rei de Ílion, a Troia dos Dardianos, estratégica guardiã dos estreitos que ligavam o Egeu ao Mar de Mármara. Seu filho, Paris, parte em missão diplomática a Esparta e, violando as leis sagradas da hospitalidade, rapta Helena. O resto? Você já conhece: a frota aqueia, o cerco de 10 anos, o cavalo de madeira. Uma sequência tão lógica em sua estrutura que beira o realismo e que a arqueologia, ironicamente, vem confirmando. As descrições geográficas de Homero alinham-se com as ruínas de Esarlik, a hegemonia micênica sobre os reinos gregos coincide com os registros da civilização que floresceu entre os séculos 13 e 12 a.C., justamente quando a guerra teria ocorrido. Por séculos, a existência de Troia foi debatida como se fosse uma questão de fé. Até que, em 1952, o jogo virou. 3 corpos de fontes escritas, o linear B grego, os registros egípcios e os arquivos hititas, emergiram como testemunhas silenciosas daquele mundo. As tablilas de argila em linear B, decifradas por Michael Ventris e John Chadwick, revelaram uma Grécia micênica organizada, com uma burocracia complexa que administrava templos, exércitos e rotas comerciais. Os egípcios, por sua vez, mencionavam os Danaoi, os Andanaos, outro nome para os gregos, como uma potência centrada em Micenas. E os hititas? Suas cartas diplomáticas falavam de Aiava, a terra dos aqueus, em conflitos e alianças que espelhavam as tensões descritas por Homero. Todos esses documentos, datados entre 1550 e 1200 a.C., pintam o mesmo quadro, uma civilização micênica no auge de seu poder, exatamente quando a Ilíada situa sua narrativa. Coincidência? Improvável. Homero, é verdade, escreveu séculos depois, por volta do 8º a.C., mas seu poema não é invenção solitária. É a culminação de uma tradição oral que sobreviveu ao colapso dos palácios micênicos, transmitida por aedos que cantavam as glórias de um passado que ainda ardia na memória coletiva. Aqui surge a pergunta crucial: como um poeta do século VIII poderia descrever com tanta precisão um mundo que ruíra 500 anos antes? A resposta está na persistência dos mitos. Há 2 teorias. A primeira sustenta que a história de Troia foi reinventada no século VII ou VI a.C., quando a Grécia, saindo de sua Idade das Trevas, buscava reconstruir uma identidade heroica. Nessa versão, Homero e seus predecessores teriam costurado fragmentos de lendas, ruínas e ambições políticas para criar uma epopeia conveniente. A segunda, e mais fascinante, argumenta que o núcleo da narrativa sobreviveu ao colapso micênico, preservado por gerações de narradores que viviam naquela época. Eles não precisavam inventar, lembravam. As evidências inclinam-se para a segunda hipótese. Primeiro, os nomes, Danaos, aqueus, argivos, termos que Homero usa para os gregos, são arcaísmos autênticos, atestados em documentos micênicos e hititas. Se tivessem sido forjados no século VI, refletiriam a linguagem da época, não uma forma obsoleta, já esquecida. Segundo, os toponimos, Troia é chamada de Ilion na Ilíada, mas também de Troie, termos que correspondem às variantes hititas Vilusa e Taruisa. As escavações mostram que a cidade foi abandonada por volta de 950 a.C., tarde demais para que gregos posteriores adotassem esses nomes de povos locais. A menos que eles já os conhecessem desde sempre. Terceiro, a métrica. Em vários versos, a palavra Ilion parece cortada, como se faltasse uma sílaba inicial, um indício de que o nome original era Vilion, uma adaptação de Vilusa, prova linguística de que a tradição oral preservou a forma micênica. Isso nos leva a uma conclusão inevitável: a Ilíada não é um relato sobre Troia. É um vestígio de Troia. Um eco de vozes que, contra todas as probabilidades, resistiram ao tempo, ao esquecimento, ao fogo que consumiu os palácios de Micenas. Homero não inventou a guerra, ele a herdou, como herdamos nós, hoje, suas perguntas sem resposta. E se os deuses, afinal, foram apenas uma metáfora para o peso das escolhas que nos definem? Se Helena não foi raptada, mas escolheu partir? Se Troia não caiu por um cavalo de madeira, mas pela teimosia de homens que preferiram a guerra à sabedoria? A história, como mito, é feita de camadas. E a mais profunda delas talvez seja esta: não importam os séculos que nos separam dos muros de Ílion. Nós ainda estamos lá.
Não é mera coincidência que os nomes dos aqueus, os epítetos dos heróis e até os toponímos de Troia ressoem com uma precisão quase arqueológica. Eles não foram inventados por poetas da era homérica, mas sobrevivem como ecos de uma realidade micênica, preservados na memória oral de um povo que, mesmo sem escrita, soube guardar sua história com uma fidelidade surpreendente. O catálogo dos navios, aquele inventário meticuloso de 29 contingentes, 178 lugares e centenas de nomes, não é um mero artifício literário. É um mapa. Um mapa que, quando sobreposto às descobertas arqueológicas, revela uma correspondência tão exata que desafia o acaso. As tábuas de linear bem encontradas em Tebas, datadas do século XIII a.C., mencionam lugares como Elion e Ileia, nomes que, séculos depois, Homero ainda pronunciaria, mas que já haviam desaparecido dos registros geográficos de sua época. Como explicar que um poeta do século VIII a.C. conhecesse toponímos esquecidos, a não ser que eles tivessem sido transmitidos por uma tradição oral ininterrupta, enraizada em uma era anterior ao colapso dos palácios micênicos? E não são apenas os nomes. As escavações em Etreia, na Beócia, revelaram uma cidade destruída por volta de 1200 a.C. e abandonada até o século VI a.C., exatamente como o catálogo a descreve, um vestígio de um passado que, quando Homero cantou, já era ruína há séculos. Não é história inventada. É memória fossilizada. Mas há mais. Os arquivos hititas, desenterrados em Atusa, falam de um rei Aiava, um termo que os estudiosos associam aos aqueus homéricos. Em uma das cartas, um monarca hitita se dirige a um governante de Aiava chamando-o de meu irmão, um título reservado a iguais em poder. E onde ficava esse reino? As evidências apontam para o Peloponeso, com Tebas e Micenas como centros de influência. Não por acaso, o catálogo dos navios começa justamente pela Beócia, região de Tebas, como se a memória da sua hegemonia micênica ainda ditasse a ordem das palavras séculos depois. E aqui está o detalhe crucial: o catálogo não menciona as colônias gregas da Ásia Menor ou as ilhas do norte do Egeu. Por quê? Porque, no século XIII a.C., os gregos ainda não haviam se estabelecido lá. A colonização em larga escala só ocorreria após 1000 a.C. e, no entanto, Homero, escrevendo 3 séculos depois, não atualiza o mapa. Ele repete, fiel, a geografia de uma era que já não existia. Os arqueólogos confirmam: a cerâmica micênica abundante em Mileto e Rhodes torna-se rara ao norte de Samos e quase inexistente na costa da Anatólia. Os aqueus não dominavam aqueles territórios, eles pertenciam aos Luvians, aos reinos de Arzava e Vilusa, esta última, aliás, o nome tita para Troia. Portanto, não é que Homero esqueceu de incluir as novas colônias. É que ele não podia incluí-las. O catálogo não é um retrato de sua época, mas de uma era anterior, preservado como um fóssil linguístico dentro da estrutura rígida do hexâmetro. E se a lista de navios reflete a Grécia micênica, então a própria Ilíada, com seus conflitos, suas alianças, seus deuses que tomam partido como senhores feudais, não é invenção. É herança. Resta a pergunta: como uma história tão antiga sobreviveu a séculos de silêncio, aos séculos obscuros em que a escrita desapareceu e as cidades ardiam? A resposta está na própria natureza da épica. Os gregos não eram um povo isolado como as tribos estudadas por Javancina, cujo conhecimento oral se esvaía em 3 gerações. Eles eram herdeiros de uma tradição que, mesmo sem escrita, dialogava com civilizações que a possuíam: egípcios, hititas, fenícios. Mais importante, eles dominavam uma tecnologia de memória infalível: a poesia. O hexâmetro não era apenas um ritmo. Era uma armadura. Cada sílaba, cada cesura, cada epíteto formulaico, Aquiles, o de pés ligeiros, Hera, a de olhos de vaca, funcionava como um gancho mnêmico, um código que impedia a distorção. Mudar uma palavra quebraria a métrica, alterar um nome romperia a cadeia de associações. Era um sistema tão eficiente que, quando a escrita voltou, com o alfabeto grego no século VIII a.C., os aedos não criaram a Ilíada. Eles a transcreveram. E aqui reside o paradoxo: o que chamamos de mito era, para eles, história. A palavra mitos, em sua origem, não significava fábula, mas a narrativa autorizada, um relato que carregava o peso da verdade. Não uma verdade científica, é claro, mas uma verdade cultural, a memória de quem eles eram, de onde vinham, dos erros que não deveriam se repetir. Quando Homero canta a queda de Troia, ele não está inventando uma guerra. Está recontando uma lição.
E nós? O que fazemos com essas memórias que nos chegam através de milênios, distorcidas pelo tempo, mas ainda pulsantes? A mesma pergunta que ecoava nos muros de Ilion ressoa hoje: até que ponto somos prisioneiros das narrativas que herdamos? E o que acontece quando, como Helena, escolhemos questioná-las? Há algo de fascinante na forma como os poetas antigos dominavam o ritmo não apenas com palavras, mas com fórmulas imortais. Não eram meros ornamentos, eram as engrenagens invisíveis que mantinham viva a máquina da memória. Quando Homero chama Aquiles de pés velozes ou Ulisses de muitos sofrimentos, não está apenas descrevendo, está invocando um código compartilhado, uma espécie de atalho poético que todos reconheciam. Esses epítetos, repetidos como mantras, não precisavam ser literalmente precisos. Sua função era outra: ancorar o aedo no fluxo do hexâmetro, garantir que a narrativa não se perdesse no vazio entre um verso e outro. Imagine um músico que, em vez de improvisar, recorre a acordes já testados pelo tempo, não por preguiça, mas porque sabe que aqueles sons, quando combinados, têm o poder de hipnotizar. Assim eram as fórmulas homéricas, não um sinal de pobreza linguística, mas de sabedoria acumulada. Gerações de poetas as aperfeiçoaram, transmitindo-as como herança sagrada, até que Homero, como um mestre artesão, as esculpiu em sua forma definitiva. A Ilíada e a Odisseia não nasceram do nada, são o coroamento de uma tradição oral que transformou histórias em ritual. E é aqui que a questão se torna eletrizante: se essas fórmulas sobrevivem é porque carregam verdades mais profundas que a mera ficção. Quando os arqueólogos desenterram cerâmicas micênicas no litoral da Anatólia ou decifram tabelas hititas que falam de Aiava, o nome pelo qual os gregos eram conhecidos na Ásia Menor, não estão apenas confirmando contatos comerciais. Estão revelando um tabuleiro geopolítico onde cada peça, cada cidade, cada rota marítima era um motivo para a guerra. Troia não era um mito isolado. Era um nó em uma rede de conflitos que se estendia de Micenas ao rio Alis. Os hititas, mestres da diplomacia e da burocracia, registraram em suas tabuinhas de argila o que os gregos preferiram cantar: incursões, saques, alianças frágeis. Em uma carta dirigida ao rei de Aiava, provavelmente o líder de um reino micênico, o governante hitita não esconde sua irritação. Miradu, o rebelde, atacou a terra de Lucan Lice e levou cativos. Ele encontrou refúgio em suas terras. Exijo que o entregue. O tom é de igual para igual, quase de irmão para irmão, como se os dois impérios dividissem o mesmo peso no concílio das nações. Não é à toa que, em outro documento, o rei hitita se refere ao soberano de Aiava como a meu irmão, ou um título reservado apenas aos grandes, como os faraós do Egito. Mas por trás da cortesia diplomática espreitava a sombra da guerra. Os micênicos, ávidos por metais, escravos e rotas comerciais, avançavam como uma maré sobre a costa ocidental da Anatólia. Primeiro foi Mileto, estratégica demais para ser ignorada. Depois, quando a cidade escapou de suas mãos, talvez por uma traição, talvez por uma contraofensiva hitita, o alvo seguinte era óbvio: Troia. Não uma cidade qualquer, mas um entreposto que controlava o acesso ao Mar Negro, onde o estanho da Cornualha e o âmbar do Báltico trocavam de mãos. Os arqueólogos encontraram provas de que Troia Sexta, a camada que alguns associam à Guerra Homérica, foi destruída por um incêndio violento por volta de 1200 a.C. Coincidência? Ou o eco de uma expedição que, como sugeriu Trevor Bryce, pode ter sido não um único assalto, mas uma série de campanhas que a memória fundiu em uma só épica? O historiador alemão Wolf Dietrich Niemeyer vai além. Para ele, os dados de Mileto são reveladores. No século XIII a.C., a cidade passou das mãos micênicas para o controle hitita, uma mudança brusca que só se explica por um conflito armado. O rei hitita Tusili III, cansado das incursões gregas, pode ter ordenado um golpe preventivo: melhor sufocar o foco de instabilidade do que esperar outro saque. Se Troia foi o próximo alvo, não foi por acaso. Era a peça seguinte no jogo. E aqui está o cerne da questão: a Guerra de Troia não foi um capricho de deuses ou heróis. Foi o clímax inevitável de um século de tensões, onde o Mediterrâneo se transformou em um campo de batalha por recursos e poder. Os gregos não atacaram Troia por Helena, atacaram porque, como qualquer império em ascensão, não podiam permitir que um rival controlasse as rotas que alimentavam sua riqueza. A lenda, então, não é mentira. É a versão poética de uma verdade inconveniente, que as grandes guerras raramente começam por amor, e sim por mapas, metais e a sede insaciável de domínio. Quando Homero canta os navios negros em que cobriram o mar rumo a Ilion, não está inventando uma frota.
está descrevendo o momento em que o Ocidente, pela primeira vez, ousou desafiar o Oriente e pagou o preço em sangue e cinzas. Mas se a Guerra de Troia foi mais do que um mito, como ela se encaixa no colapso da própria civilização que a travou? A expansão micênica pela Ásia Menor não foi um passeio triunfal, foi um salto no abismo. A história nos ensina, com uma crueldade quase irônica, que as campanhas militares mais ambiciosas, quando fracassam, não apenas derrotam exércitos, mas devoram impérios por dentro. E se a queda dos micênicos não foi causada apenas pela guerra contra Troia, é impossível ignorar que uma década de conflito prolongado, recursos drenados e cidades esvaziadas de seus homens não aceleraram seu fim. Imagine, uma sociedade já abalada por revoltas internas, uma economia à beira do colapso e, então, o golpe final, uma guerra que, mesmo vitoriosa, deixou cicatrizes demais para sarar. Os arqueólogos encontraram camadas de destruição em Troia que coincidem com o período micênico, mas provar que foram eles os responsáveis é como tentar reconstruir um crime com apenas fragmentos de cerâmica e cinzas. Ainda assim, as evidências se acumulam. Tabuinhas em linear B falando de preparativos bélicos, armas micênicas encontradas na Anatólia, cidades fortificadas queimadas até os alicerces. Cada descoberta é um suspiro da história, um indício de que algo realmente aconteceu, mesmo que os detalhes estejam perdidos entre a poeira dos séculos e os exageros dos poetas. Talvez um dia, com mais escavações, mais textos decifrados, possamos finalmente separar o ouro da lenda do chumbo da invenção. Até lá, ficamos com essa verdade incômoda. Troia pode não ter sido o único motivo, mas foi certamente uma das facas no coração de Micenas. E se Homero exagerou nos deuses e nos heróis, ele acertou no essencial: as guerras não são travadas por amor ou honra, mas por terra, poder e a ilusão de que a vitória é eterna. Não entrei em todos os detalhes, afinal, existem 7 possíveis locais para Troia, e cada um deles tem seus defensores ferrenhos. Meu objetivo aqui era plantar uma semente, mostrar que por trás dos versos épicos havia sangue, estratégia e consequências que ecoaram por séculos. Se isso despertou sua curiosidade, se agora você olha para os mapas da Idade do Bronze com outros olhos, então valeu a pena. E você, o que acha? A Guerra de Troia foi o início do fim para os micênicos, ou apenas mais um capítulo em um declínio já inevitável? Deixe sua teoria nos comentários e não se esqueça, a história não é feita só de reis e batalhas, mas das escolhas que os levam à glória ou à ruína. Se este mergulho no passado te intrigou, não deixe de explorar mais no link da descrição. E, como sempre, seu like e sua inscrição são o combustível que mantém esse canal vivo. Até a próxima, e lembre-se, por trás de cada lenda, há uma verdade esperando para ser desenterrada. Oleg Shiorny, desligando.